Cultura, história, conhecimento é o que se encontra dentro de um museu. E o Brasil conta com um órgão responsável por melhorias dos serviços desses locais. É o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus. Além de ser responsável pela política na área, o Instituto também promove a administração direta de 30 museus. E o que fazer para preservar esses espaços e torná-los cada vez mais conhecidos? Vamos falar sobre esse assunto com Pedro Mastrobuono, presidente do Instituto Brasileiro de Museus. Boa noite, presidente. Boa noite, é um privilégio estar aqui. Obrigado pelo convite. Presidente, em primeiro lugar, o senhor pode dar para a gente aí um quadro de quantos museus existem no Brasil? Quais as nossas principais obras? Resumindo, o que é que esses espaços nos contam? Olha, nós temos registrados no IBRAM um número aproximado de 3.967 museus. Se nós pensarmos que o Brasil tem 5.000 municípios, isso é um número bastante significativo. E são museus de um amplo espectro. Nós temos museus de belas artes, como todos devem imaginar, mas temos museus de línguas, temos museus de ciências, de história natural, museu de antropologia e tudo aquilo, museu de ciência e tecnologia, e tudo aquilo que diz respeito à atividade humana. Todo ramo de atividade humana acaba deixando um legado, e esse legado acaba formando um espaço de memória ou um museu. Bom, dado esse panorama, o senhor pode dizer para a gente, então, quais são os principais desafios nesses espaços que são tão diversos? Olha, os desafios são enormes, Vamos começar pelos museus públicos. O Brasil tem cerca de 500 museus públicos federais. Desses museus, a grande maioria, quase 270, são museus universitários ligados ao MEC. Um dos desafios, quando eu cheguei aqui, já estou aqui há 3 anos, o MEC não tinha sequer um departamento de museus, com um olhar focado nos museus universitários. Só tinha um departamento de ensino superior que remete o dinheiro para cada um dos reitores das universidades, que tratam dos seus orçamentos com autonomia. Então, muitas vezes o dinheiro nunca chegava no museu, porque o departamento de Química ou de Biologia tem preferência. Inclusive os que pegaram fogo no Brasil recentemente, o Museu Nacional, que nós fatalmente falaremos aqui, ele é um museu universitário. Então isso avançou no Brasil. Depois do incêndio do Museu Nacional, foi criado uma espécie de cooperativa dos senhores reitores desses museus federais, das universidades federais, perdão, e hoje o diálogo é com um reitor que fala por todos. Mas os desafios são muitos. Outro desafio, os museus federais, qualquer receita operacional não vai para o caixa do museu. A bilheteria, nada, vai tudo para o Caixa Comum da União. Então isso mexe com a sustentabilidade dos museus, são desafios bem grandes. Isso é diferente nos museus mais conhecidos do mundo, né? Sim, um dos grandes pontos principais é o que a gente chama de sustentabilidade. A gente precisa afastar uns mitos. Nenhum museu no mundo, seja ele privado, público, grande, pequeno, casa de memória, consegue sobreviver com lojinha e bilheteria. Isso não faz frente nem às despesas fixas. Segurança, manutenção e o custeio da ideia da estrutura predial, nada disso consegue fazer frente. É preciso ter alternativas de financiamento. E alguém pode pensar ouvindo aqui, falando assim, museu não dá lucro, para que museu? Parece paradoxal, mas para cada real investido num museu, o retorno em atividade econômica é quase 7 vezes, passa de 6 vezes em situações normais. Mesmo na pandemia, para cada real investido no museu, ele gerava 2, com uma visitação quase inexistente. Então, é algo que diminui a evasão, a escolaridade, diminui a criminalidade, tem impactos em outros setores que não são o campo museal. Certo, presidente. Como é que a sociedade colabora na promoção e preservação dos museus brasileiros? No IBRAM, nós resgatamos o que estava em desuso, o Conselho Patrimonial dos Bens Musealizados, que é bastante representativo por parte da sociedade civil. Dele faz parte ex-presidentes do IBRAM, personalidades ligadas à área de museologia, antropologia, o comércio de artes. Uma amostra muito significativa e que colabora muito na tomada de decisão no dia a dia dos rumos do setor.
Pois é. O senhor pode, então, destacar para a gente quais são as ações que o IBRAM promove para proteção desse nosso patrimônio? Sim, vamos lá. Nós fizemos recentemente, já nessa gestão, um acordo de cooperação com o BNDES para modelagem de o que lá fora se chama de fundo de endowments, aqui no Brasil se chama fundos patrimoniais, que é um caminho que nós estamos imaginando ser o correto para frente da sustentabilidade. Nós também fizemos um esforço muito grande na parte de prevenção a risco de incêndios. Quando eu cheguei no IBRAM, em 2019, só 2 dos nossos 30 museus IBRAMs tinham alvará de Corpo de Bombeiros. Hoje essa realidade já são 11 dos 30 e além dos 11 que já dispõem do alvará, nós já conseguimos aprovar 24 planos de prevenção junto ao Corpo de Bombeiros e ao IFAM, porque a maioria dos nossos prédios, eles são centenários e tombados e nunca foram projetados para serem museus, o que dificulta muitíssimo a obtenção do alvará. Um prédio histórico, ele não pode ter as adaptações legais como rasgar o teto para colocar um sprinter, derrubar uma parede histórica para colocar uma porta corta-fogo, acessibilidade, etc. Então são negociações caso a caso, museu a museu, com a dificuldade adicional de que cada estado tem a sua legislação de Corpo de Bombeiros, não é uma legislação federal, é estadual, cada um tem as suas exigências. Então, os senhores imaginem que foram 24 mesas de negociação, dizendo, olha, não pode derrubar essa parede, podemos construir uma parede adicional, isso atende, podemos colocar equipamento aparente, sem rasgar o teto, isso atende, e do que o andamento normal. Se nós não fizermos uma força de tarefa e trazer a responsabilidade para o andamento, a burocracia impede esse avanço e a gente não consegue evoluir. Isso porque é importante que os próprios prédios históricos também fazem parte do que se propõe a ser um museu, né? Não dá para simplesmente fazer um prédio novo, né? Exato, e isso é importante que a sociedade compreenda. Por exemplo, eu sou cinquentão, Brasília, eu sou mais velho que Brasília, e a maioria dos prédios aqui do plano piloto, eles já nasceram com a vocação que eles têm hoje. O Ministério da Justiça já foi projetado para isso, o Itamaraty e tantos outros prédios. Muitos não têm certificado do Corpo de Bombeiros, porque são prédios tombados e esbarram nesse tipo de dificuldade. Agora, se a gente recuar na linha do tempo mais de 100, 150 anos, 200 anos, imagina a dificuldade de se conseguir um alvará para um prédio de 150 anos, sendo que os de Brasília não têm. E já foram projetados para serem o que são. E os prédios do IBRAM nunca foram projetados para serem museus. E mesmo o arquiteto mais sofisticado da época, por mais avançado no tempo que ele fosse, jamais ia imaginar acessibilidade, rota de fuga, sprinter, porta corta-fogo. É difícil, gente. Mas com afinco, o IBRAM tem muito mérito nisso e nós estamos chegando aqui no fim dessa gestão com isso praticamente regularizado. Presidente, mudando só um pouquinho de assunto, durante a sua gestão foi criado um circuito cultural em museus militares. O senhor pode falar mais para a gente um pouquinho como é que funciona isso? Eu falo com muito prazer. Até hoje, o recordista de visitação em campo museal não é um museu de belas artes. Muito pouca gente sabe disso. Queira-se adotar o critério de número absoluto de visitantes, percentual, o que for. Era um museu na Oca, no Ibirapuera, Museu Aeroespacial da Fundação Santos Dumont, que tinha alguns aparelhos, simplesmente algumas aeronaves. Sabedor disso, nós procuramos incentivar a recuperação dos museus militares e a criação de um circuito. Começamos pela Marinha, foi feita a recuperação da Ilha Fiscal, depois a reforma da Galeota Real e hoje existe um novo museu naval. E houve progresso também com o Exército. O Exército tirou a sua sede do DPHSEC, saiu do Duque de Caxias no centro, foi para o Forte de Copacabana, onde tem uma interação muito maior com a sociedade. Ali tem uma cafeteria, tem uma doceria, é muito visitado. E essa integração só traz a possibilidade de que o público tenha acesso à nossa história. Não conheço um povo ao redor do mundo onde a história da identidade do povo
povo não passe pelas suas batalhas, as suas conquistas, a sua delimitação do território. E isso para o Brasil também é uma realidade, né? Os museus militares merecem toda a nossa atenção. Agora, presidente, a gente vive também a era da digitalização, né? Vários museus pelo mundo vêm digitalizando suas obras. Como é que o IBRAM está acompanhando, os museus que são geridos pelo IBRAM estão acompanhando esse movimento? Essa é uma realidade que não tem mais volta, né? Antes da pandemia, as páginas nas redes sociais dos museus é quem somos, né? Onde podemos ser encontrados, qual é a nossa programação, uma coisa árida e sem nenhum tipo de conteúdo. As pessoas hoje em dia elas querem ter a fruição cultural via online, elas não querem o presencial. Então nós estamos investindo na digitalização dos nossos acervos, buscando parcerias que já temos com universidades para desenvolvimento da tecnologia, e é um admirável mundo novo. O metaverso está aí, né? É uma possibilidade de reconstituição de exposições físicas que já se perderam no tempo, as pessoas não estavam vivas quando ocorreram, a gente pode recriar tudo isso, pode ter diálogos com obras de outros povos, de outros países e criar uma sinergia que o mundo físico não permite, né? Isso tudo nós estamos encaminhando para isso. Certo. Presidente, nosso tempo está acabando. Para finalizar, eu gostaria que o senhor fizesse um convite para o nosso ouvinte conhecer os nossos museus aí pelo país. Olha, o Brasil ele já tem uma visitação muito vigorosa, né? Nós atingimos o patamar antes da pandemia de 26 milhões de visitantes nos nossos museus. Pensarmos que a população brasileira com 220 milhões, isso é um número bastante significativo. O povo já vai ao museu, né? E é algo que nos traz muita felicidade, porque o museu traz de volta, resgata a identidade do povo. E todo povo que tem uma identidade forte, ela tem um sentimento de pertencimento forte. E isso mexe muito com o imaginário das pessoas e dá a todos a sensação de um futuro coletivo. Isso é muito importante, né? Então, nem preciso pedir que o povo vá ao museu, porque o povo já vai ao museu. Tá certo, nós acabamos de conversar com Pedro Mastrobuono, presidente do Instituto Brasileiro de Museus. Muito obrigada, presidente, aqui por sua participação na Voz do Brasil. Muito obrigado, é um privilégio, muito obrigado.